Amigo torcedor vascaíno, vambora para mais um vídeo, mais um Boa Noite Gigante aqui no nosso canal do Gigante Vasco, tá? E olha, uma segunda-feira muito agitada, né, no nosso Vasco da Gama, segunda logo após a demissão do técnico Fernando Diniz, e agora o Vasco da Gama está no mercado à procura de um novo treinador. Dois nomes na mesa, né? Rafael Guanais e Renato Gaúcho. Hoje são dois nomes que a diretoria cruzmaltina vislumbra como a possibilidade de ser o novo técnico do Vasco. Tem novidades importantes para trazer sobre esses dois profissionais. Renato Gaúcho é um nome, inclusive, que nesse momento posso até dizer está mais na frente sobre essa possibilidade, né, de ser o novo técnico cruzmaltino do que o próprio Rafael Guanais. Vou trazer tudo isso, você terá pela frente um Boa Noite Gigante, bastante agitado, bastante movimentado. Hoje foi tarde também de representação no CT Moacir Barbosa, o elenco cruzmaltino que agora foca na partida que estará acontecendo nessa próxima quinta-feira contra a equipe do Santos dentro da Vila Belmiro. Então, amigo vascaíno, se prepare, fique atento, fique ligado, pois você terá pela frente um Boa Noite Gigante, o último vídeo dessa sua segunda-feira, que chegará para você bastante agitado, bastante movimentado, cheio das últimas informações e novidades sobre o nosso cruzmaltino. Mas, antes de começar o vídeo, antes de deixar todos vocês muito bem informados sobre o nosso Vascão, como sempre faço aqui no canal, quero dar as boas-vindas a todos vocês que estão chegando aqui pela primeira vez. Para quem ainda não me conhece, muito prazer, eu sou o Lucas, você está no canal do Gigante Vasco, e esse daqui é o canal do torcedor vascaíno. Para você aí que não sabe, tô aqui todos os dias, 3 vezes por dia, com a Acorda Vascão, chegando sempre às 7 horas da manhã em ponto. O Fala Gigante, que é o segundo vídeo do canal, chegando sempre pela parte da tarde. E temos também o nosso Boa Noite Gigante, que é o terceiro e último vídeo do canal do Gigante Vasco, chegando pela parte da noite, para fechar o seu dia com chave de ouro e as últimas informações do nosso Vascão. Então, se você ainda não é um inscrito do nosso canal, não perca tempo, venha correndo aqui embaixo onde tem essa palavrinha, inscreva-se, clique nela e já venha fazer parte da nossa família. Eu conto muito com você, conto muito com o seu like, seu joinha, o seu gostei, que é de suma importância para o nosso crescimento. Show? Vamos embora então, amigos, sem muita enrolação, né? Falar logo sobre o nosso Vasco da Gama. E antes de entrar no assunto, né, sobre Rafael Guanais, Renato Gaúcho, até novidades sobre aí a saída do técnico Fernando Diniz, quero trazer essa imagem aí relacionada ao que aconteceu nessa tarde, né, de segunda-feira, porque o Guilherme Estrela, que desembarcou em Maceió neste último final de semana, realizou exames médicos e hoje foi anunciado como mais novo reforço do CRB, Clube de Regatas do Brasil. Guilherme Estrela, que é um meia-campista de 21 anos de idade, jogador que se destacou muito, né, nas categorias de base do Vasco da Gama, sempre foi considerada uma grande promessa, inclusive da base cruzmaltina, e acertou aí contrato com o CRB. Guilherme tem já experiências também na equipe principal do Vasco. Para quem acompanha o cruzmaltino já há algum tempinho, lembra do Guilherme Estrela naquela partida contra a equipe do São Paulo, né, dentro de São Januário, em 2024, sob o comando do Rafael Paiva, que Guilherme Estrela, Leandrinho, JP fizeram chover dentro do nosso caldeirão. Então, eu, Lucas, é claro, em nome aqui do canal do Gigante Vasco, desejo toda a sorte do mundo ao Guilherme Estrela, que ele brilhe, se destaque e leve, né, o nome aí do Vasco da Gama também lá em Alagoas. Bom, vamos continuar com esse nosso Boa Noite Gigante. Já já iremos entrar no assunto sobre esse novo comandante cruzmaltino. Antes, porém, é importante trazer essas imagens aí a vocês, ó. Imagens do treino que foi realizado nessa tarde de hoje, lá no CT Moacir Barbosa, amigo. O elenco cruzmaltino realizou a primeira tarde de treino antes de enfrentar a equipe do Santos nessa próxima quinta-feira. Nas imagens, a gente pode ver o Thiago Mendes já trabalhando com bola, né? Ou seja, muito provavelmente estará à disposição a princípio do técnico Lazzaroni no jogo dessa próxima quinta-feira. Lazzaroni, que é o técnico da comissão permanente, e ele que está aí, pelo menos até esse momento, estará na beirada de campo no jogo contra o Santos dentro da Vila Belmiro. Então, Lazzaroni aí comandando a equipe, tendo o Thiago Mendes, o cuiabano também apareceu aí nas imagens, o próprio Carlos Cuesta, primeira tarde de treino dessa semana que será muito agitada. O Vasco ainda tem amanhã, terça e quarta, antes de enfrentar a equipe do Santos. Inclusive Santos foi eliminado ontem nas quartas de final do Campeonato Paulista para a equipe do Novo Horizontino. Bom,
Vamos falar então agora sobre o que está acontecendo aí nos bastidores, né, do nosso Vasco da Gama. Vamos trazer as informações relacionadas a esse novo treinador. Por hora, Bruno Lazzaroni comanda o Vasco da Gama, mas o Vasco quer o quanto antes fechar com esse novo comandante, né? Essa passagem do técnico Fernando Diniz pela colina histórica não foi nada boa, um nome que, vamos ser sinceros, né, cara? Frustrou. Fernando Diniz, ele frustrou o torcedor vascaíno, uma passagem muito ruim, uma passagem que racha o elenco. Hoje, olhando para o vestiário Cruz Maltino, o elenco do Vasco está rachado, assim, o clima no vestiário ele não é bom, talvez não um elenco rachado, né? Porque quando a gente fala em elenco rachado, é um elenco que tem brigas, e não é isso. O Vasco da Gama hoje, muito pelo contrário. O elenco em si, os jogadores em si, eles têm um relacionamento muito bom. O grande problema era que não havia um clima de paz dentro do CT Moacir Barbosa, um clima de alegria dentro do CT Moacir Barbosa. A felicidade desse elenco Cruz Maltino já não era tão boa, né? Como, por exemplo, era no início do trabalho do técnico Fernando Diniz. Então, amigo torcedor Cruz Maltino, nesse momento o Vasco olha para o mercado da bola e, é claro, além de buscar um novo técnico que entregue resultados, dê ali pontos ao elenco Cruz Maltino durante o Campeonato Brasileiro, faça com que o torcedor Cruz Maltino vislumbre a possibilidade de conquistar uma taça, né, uma Copa do Brasil, uma Copa Conmebol Sul-Americana durante a temporada de 2026. A diretoria, a gestão hoje do Vasco da Gama também vislumbra nesse novo treinador a possibilidade de tranquilizar o CT Moacir Barbosa, né? Chamar para si essa pressão que hoje acontece dentro do nosso Cruz Maltino e dar de fato paz ao elenco do Vasco, que é isso que precisa. O Vasco hoje precisa de um técnico que chegue para blindar esse atual elenco. E os primeiros nomes já começam a ser mapeados. E hoje a diretoria Cruz Maltina, ela quer acelerar essa procura, né? A busca pelo novo treinador. A cúpula vascaína se reuniu durante toda essa tarde de segunda-feira para traçar o perfil, né, buscado aí para o novo comandante. As conversas iniciaram-se ainda ontem, logo após a demissão do Fernando Diniz, dentro do estádio Newton Santos, e elas tiveram aí um longo período de novas rodadas aí de conversas durante essa segunda, dia 23 de fevereiro. Informações aí do GE é que o Vasco nesse momento busca um técnico que seja capaz de potencializar o lado positivo do trabalho do técnico Fernando Diniz e também com boa capacidade de gestão de grupo, tá? Há um entendimento que depois dessas 3 rodadas de Campeonato Brasileiro, o novo técnico que chegue não tenha margem para erro, né? Ou seja, o técnico não pode errar e automaticamente o Vasco também não pode errar na escolha do treinador. Já no ano passado, o Vasco da Gama ele teve um certo contato com o Renato Gaúcho, né? A gente até trouxe essa informação no Fala Gigante, no vídeo que postamos aqui na parte da tarde. O Vasco tentou contratar o Renato Gaúcho, chegou a entrar em contato com o treinador, mas à época o mesmo recusou a proposta e agora existe a expectativa, né, de que Renato Gaúcho aceite voltar ao Vasco da Gama. O último trabalho de Renato foi no Fluminense, ele pediu demissão do cargo no dia 24 de setembro do ano passado e desde então está aí livre no mercado. Nesse momento, ainda não há nenhum tipo de proposta oficial, mas o Vasco já iniciou contatos, tá? Os contatos, inclusive, foram iniciados nessa segunda-feira, para entender a possibilidade de Renato Gaúcho em assumir esse cargo. Informações é que o staff do jogador deu sinal positivo, ou seja, deixou muito bem claro que o Renato Gaúcho está disposto a voltar aos trabalhos. A expectativa é que as negociações elas avancem durante os próximos dias, durante essa semana. A diretoria pretende analisar todos os nomes disponíveis antes de fazer uma proposta oficial. Não há pressa da diretoria Cruz Maltina. O Vasco quer, é claro, fechar o quanto antes com o treinador, mas o Vasco não vai tomar nenhuma decisão precipitada. O Renato, então, é um nome buscado, é um nome procurado, é um nome que o Vasco definitivamente já iniciou contatos, entretanto, nenhum tipo de proposta ainda foi feita. Nome que é desejado pela diretoria Cruz Maltina e o Vasco vai conversando, entendendo, o seu staff e a possibilidade de tê-lo aí como seu novo técnico durante a temporada de 2026.
2026. Além do Renato Gaúcho, outro nome que a diretoria cruzmaltina também está de olho é o nome do Rafael Guanais, técnico do Mirassol. Eu trouxe a vocês, inclusive, a informação nessa tarde de segunda-feira. Entretanto, vale a pena complementar com as novidades que tivemos durante essas últimas horas. Rafael Guanais, né, além do Renato Gaúcho, é outro nome que está na mesa e até é um nome que grande parte da diretoria gostaria de tê-lo no elenco. A diretoria, inclusive, ela está meio que rachada, né? Uma parte dos dirigentes cruzmaltinos hoje entendem que o Rafael Guanais é até mais unanimidade como o novo técnico cruzmaltino. Assim como o Renato Gaúcho, ainda também não houve nenhuma sondagem, não houve proposta, mas o Rafael Guanais é um nome que foi debatido internamente. Então hoje, se tem uma lista de técnicos que podem vir a ser o novo treinador do Vasco, Rafael Guanais e Renato Gaúcho sai na frente dessa lista. Renato Gaúcho tendo mais costas largas, né, automaticamente chamando a responsabilidade para si, agrada a diretoria, mas o Rafael Guanais, pelo excelente trabalho feito no Mirassol na temporada passada, faz com que grande parte dos dirigentes cruzmaltinos hoje olhem para o Rafael Guanais e vislumbrem a possibilidade de tê-lo como novo técnico cruzmaltino para a temporada de 2026. Informações aí quentes, bastidores quentes também no nosso Vasco da Gama, de um cruzmaltino que sofre, né, é claro, com o início de ano bastante conturbado, mas vislumbra agora também a possibilidade de ter um 2026 um pouco mais tranquilo com a chegada de um novo treinador. Entre Rafael Guanais e Renato Gaúcho, se você pudesse escolher um, quem você escolheria? Deixa aí nos comentários a sua opinião, vai estar aparecendo inclusive aí uma enquete para você votar. Vote aí na enquete. Rafael Guanais ou Renato Gaúcho? Se você pudesse escolher, qual seria o novo técnico do Vasco? Coloque aí a sua opinião. Eu, Lucas, agora vou ficando por aqui. Esse foi o nosso Boa Noite Gigante, o último vídeo dessa sua segunda-feira. E já já eu tô de volta para trazer ainda mais novidades e informações a todos vocês às 7 horas da manhã em ponto, com o nosso Acorda Vascão. À tarde tem SBT Esporte Rio. À 1h da tarde também conto com você amanhã ao vivo no canal SBT. O 511 para quem tem a Claro TV, o canal 11 para quem tem a TV aberta. Então eu espero você por lá. Fechado? Mande a sua mensagem, mande aí o seu abraço. Faço questão de responder a todos vocês. Vamos que vamos, curta, compartilhe, se inscreva, ajudem o nosso crescimento e, como eu sempre falo aqui no canal, saudações vascaína. E aí, amigo vascaíno, gostou do vídeo? Então, é claro, não perca tempo e já se inscreva aqui no canal para ficar sempre muito bem informado sobre as notícias do nosso Vascão. De vascaíno para vascaíno, porque aqui é Vasco.